Olá a todos, é um prazer encontrá-los aqui no canal Caixa Fazenda. Hoje vamos explorar fazendas de gado nos Estados Unidos. Em 2022, cerca de 94,7 milhões de bovinos, incluindo bezerros e vacas leiteiras, foram criados em mais de 700 mil fazendas e ranchos de diferentes tamanhos. De acordo com estatísticas do USDA, entre 83 mil e 104 mil vacas são vendidas diariamente em instalações com inspeção federal. A quantidade de vacas vendidas diariamente no Zellron é influenciada por fatores sazonais, flutuações de mercado e condições climáticas. Neste vídeo, visitaremos fazendas de gado e mercados de grande escala no Zellron para ver como milhares de bovinos são criados e vendidos. Esses são bovinos de corte em uma fazenda em Broken Bow, condado de Custer, Nebraska. Há apenas 2 dias, eles estavam pastando tranquilamente a cerca de 3 milhas da fazenda, mas agora foram reunidos no celeiro para enfrentar os dias frios que se aproximam. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Deixe a Caixa Fazenda saber nos comentários. De novembro a março, Nebraska experimenta fortes nevascas, e durante esse período, cerca de 415 bovinos de corte nesta fazenda são mantidos em celeiros em vez de serem soltos para pastar. Segundo dados de 2021 do USDA, Nebraska ocupa o segundo lugar entre os estados com a maior população de gado, com 6,5 milhões de cabeças. Claro, o Texas lidera consistentemente essa lista com 13,7 milhões de cabeças de gado. Em dias mais quentes, centenas de bovinos desta fazenda são levados para o pasto, onde seu peso e saúde são verificados antes de serem vendidos para plantas de processamento de carne. A indústria de bovinos de corte neste estado gera cerca de 57.100 empregos em tempo integral anualmente. Além disso, as fazendas de gado e bezerros em Nebraska são avaliadas em aproximadamente 9,3 bilhões de dólares a cada ano, representando mais da metade da produção agrícola do estado. Aqui está uma fazenda de gado de corte e leite no condado de Merced, Califórnia. A cada ano, cerca de 373 bovinos de corte desta fazenda são vendidos para plantas de carne, enquanto o rebanho leiteiro produz cerca de 8,7 milhões de libras de leite anualmente. No início de 2023, a Califórnia contava com 26.130 instalações ativas de gado. A cada ano, o estado vende aproximadamente 1,7 a 1,9 milhões de bovinos, avaliados entre 2,2 e 2,4 bilhões de dólares. Em fazendas grandes, os funcionários trabalham longas horas, geralmente cerca de 13 horas por dia. Por exemplo, em uma fazenda leiteira com quase 400 cabeças de gado, um único funcionário passa cerca de 31 horas contínuas limpando esterco que foi compostado por 45 dias. Esse esterco é então utilizado para enriquecer o solo para as plantações de milho e alfafa próximas à fazenda. Em um rancho de gado de corte no condado de Osage, Oklahoma, de abril a setembro de cada ano, a temporada de moscas afeta milhares de bovinos. Como resultado, o controle de moscas é realizado a cada 3 semanas ao longo da temporada. Se você gostou deste vídeo, comente com o número 2. Estamos atualmente em uma grande fazenda no condado de Tripp, Dakota do Sul, onde aproximadamente 1.300 a 1.400 bovinos são vendidos anualmente para processadores de carne, gerando uma receita entre 3,7 e 4,2 milhões de dólares. Em setembro de 2023, havia 19.257 fazendas ativas de gado neste estado, com uma população de 4,9 milhões de cabeças de gado. Em uma fazenda de gado no condado de Beaverhead, Montana, diferentemente da maioria das fazendas neste estado montanhoso, o gado aqui passa a maior parte do tempo em celeiros, em vez de pastar livremente. Curiosamente, o número de bovinos em Montana é o dobro da população humana do estado. Quando o gado está pronto para a venda, é transportado para mercados de leilão de gado, onde os preços são determinados com base na raça, idade, peso e oferta e demanda do mercado. Durante os leilões, caminhões se alinham para transportar o gado para novas fazendas ou matadouros.
A cada ano, a indústria de carne bovina no ESOA gera cerca de 67 a 69 bilhões de dólares e proporciona aproximadamente 2,8 milhões de empregos. Os ESOA obtêm cerca de 67 a 69 bilhões de dólares com essa indústria, criando aproximadamente 2,8 milhões de empregos em tempo integral. Deixe um coração se achou este vídeo interessante e informativo. Além disso, os impactos de 287 milhões de coelhos selvagens têm representado um grande desafio para a Austrália nos últimos anos. Não apenas os coelhos, mas outras espécies invasoras como cabras selvagens, porcos selvagens, camelos selvagens e raposas vermelhas europeias têm perturbado gravemente os ecossistemas e a agricultura da Austrália. A maioria dessas espécies foi trazida para a Austrália por europeus nos séculos XVIII e XVIII para caça e como fonte de alimento. Mais tarde, muitas escaparam e formaram populações selvagens em todo o país. Similarmente ao controle de espécies invasoras nos Estados Unidos, o governo australiano também permite a caça e captura para reduzir a quantidade delas. Algumas espécies economicamente valiosas são até coletadas por fazendeiros e vendidas para compensar perdas financeiras. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar nos comentários abaixo deste vídeo. Os primeiros bodes foram levados à Austrália em 1788 por trabalhadores e mineradores britânicos, servindo tanto como animais de estimação quanto como fonte de alimento. Com o tempo, esses bodes escaparam e atualmente cerca de 2,3 milhões de bodes selvagens vivem principalmente em regiões semiáridas ou montanhosas, como o oeste de Nova Gales do Sul, Austrália do Sul, Austrália Ocidental e Queensland. Os bodes selvagens na Austrália podem parecer adoráveis, mas com uma população superior a 2 milhões, eles causam grandes danos à agricultura e ao meio ambiente, competindo por alimento, água e abrigo com animais nativos e rebanhos. Estima-se que eles causem cerca de 25 milhões de dólares australianos em danos à agricultura australiana a cada ano, sem mencionar os impactos ambientais. Além disso, os bodes selvagens são considerados uma possível causa de febre aftosa no gado. Atualmente, a exploração comercial dos bodes selvagens é uma indústria avaliada em cerca de 29 milhões de dólares australianos. Para muitos fazendeiros australianos, capturar e vender bodes selvagens é uma fonte crucial de renda que ajuda a mitigar os danos econômicos causados por eles.
Os fazendeiros geralmente usam motocicletas, cavalos e até helicópteros para reunir centenas de bodes selvagens antes de vendê-los para frigoríficos. A cada ano, aproximadamente 39% da população de bodes selvagens é abatida por diversos métodos. Sem controle, essa população poderia dobrar em apenas 1,6 ano. Junto aos bodes selvagens, os camelos selvagens também são uma questão urgente. Em 2022, estimava-se que a Austrália tinha cerca de 1,3 milhão de camelos selvagens, distribuídos por 53% dos ecossistemas de áreas de pastagem, abrangendo grande parte das regiões áridas da Austrália Ocidental, Austrália do Sul, Território do Norte e partes de Queensland. Os primeiros camelos foram introduzidos na Austrália na década de 1840 pelos britânicos para explorar áreas remotas. Em 1907, a Austrália tinha cerca de 21 mil camelos, que na época não causavam problemas. No entanto, com o aumento de veículos motorizados nos anos 1920, os camelos gradualmente perderam utilidade e foram liberados. Embora os camelos não se reproduzam tão rapidamente quanto os coelhos, eles se multiplicaram rapidamente na ausência de predadores naturais, atingindo um pico de cerca de 3,1 milhões no início dos anos 2000. Se achou este vídeo informativo e interessante, deixe um comentário abaixo. Atualmente, os camelos selvagens são um incômodo para os moradores das áreas onde habitam, danificando cercas, esgotando pequenas fontes de água e destruindo a vegetação. Eles até interferem com ovelhas e gado. O dano econômico causado pelos camelos selvagens é estimado em cerca de 17 milhões de dólares australianos por ano. As atuais medidas de controle dos camelos incluem caça com helicóptero, condução e abate. Os governos estaduais da Austrália também permitem a caça irrestrita de camelos selvagens. A cada ano, cerca de 103 mil camelos selvagens são abatidos, com outros 9 mil a 13 mil morrendo de velhice ou condições adversas. Esses esforços de controle custam ao governo aproximadamente 19 milhões de dólares australianos. Se não forem controlados, a população de camelos poderia dobrar a cada 7 a 9 anos. Até hoje, milhões de bodes e camelos selvagens continuam sendo uma grande preocupação para o governo australiano e os fazendeiros. Medidas de controle, como a caça e o manejo, são as formas mais eficazes e humanitárias de proteger os interesses do público, dos fazendeiros e das espécies nativas da Austrália.
que acha dos métodos usados para manejar o gado, os bodes e os camelos nessas fazendas? Conte para nós nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no Caixa Fazenda para se manter atualizado com nossos próximos vídeos. Tchau e nos vemos no próximo vídeo.